Voltaremos a ser tudo aquilo que os ministros do STF mais temem. Um povo de pequenos tiranos, bárbaros e imbecis. Eu preciso agora agradecer. Estou aqui com o coração cheio de gratidão. Quero dizer que eu estou num processo de desconstrução do meu eu autoritário. Eu quero dar lugar a um novo eu, mais obediente, mais submisso, mais inofensivo. O responsável por esta mudança foi o STF. Preciso vir aqui agradecer a eles, aos ministros da Suprema Moral Nacional, pedir desculpa a alguns deles por esse processo de reeducação que eles estão me obrigando a passar. Começaria agradecendo a ministra Carmen Lúcia, pedir desculpa por eu ser um pequeno tirano. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos. Eu não sabia que no Brasil o número máximo de tiranos era 11. 13, se tu juntar o Lula e a Janja. Eu fui ingênuo nesse processo. Eu sempre achei que democracia era dar voz ao povo. Eu não sabia que democracia era obedecer sem questionar. Mas a ministra Carmen Lúcia me ensinou. Inclusive, eu já estou me inscrevendo num curso para aprimorar minha língua portuguesa, para aprender expressões modernas como discursos de ódio. E nós, mulheres, não passamos por discurso de ódio. Como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Outra pessoa que eu preciso agradecer é o ministro Barroso, que disse que era preciso recivilizar o Brasil. Até ele falar isto, eu não sabia que eu era um bárbaro, primitivo, que precisava ser recivilizado. Eu pensei que civilização era respeitar o voto da população, civilização era ter liberdade de expressão, que civilização era respeitar a Constituição, pagar imposto e sustentar Brasília. Parece que isso não é suficiente. Eu também, para ser um civilizado, preciso pensar dentro da caixinha que os ministros do STF dizem que eu posso pensar. Outra pessoa que eu preciso agradecer, ministro, que me fez subir um degrau na escala da evolução pessoal, foi o ministro Toffoli. Eu não sabia que memes eram um risco existencial à humanidade. Já estou convencido que distribuir memes é crime lesa pátria. Graças a Deus, Toffoli está aqui para esclarecer, nos iluminar com a sua sabedoria. Gilmar Mendes disse... Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping. Bom, impressionante. Um regime sem oposição, um regime sem liberdade, um regime sem imprensa livre, um regime com campos de reeducação, sem essa coisa chata de liberdade, entendeu? Essa coisa chata de dar liberdade para 213 milhões de pequenos tiranos, tem nada a ver. Que bom que o ministro Gilmar Mendes enxergou isso. Se ele precisar importar o regime chinês, ele só precisa substituir o Congresso por um comitê central nos moldes dos soviéticos. Todo o resto já está montado. Outro ministro que eu preciso agradecer é o ministro Alexandre de Moraes, que disse que as redes sociais são o que de pior existe no nazismo. Aliás, se vivessem hoje, certamente Goebbels seria um youtuber e Hitler seria TikToker. Detalhe importante falar que quando eles surgiram, também não existiam redes sociais, só existia imprensa chapa branca. Mas isso deve ser coincidência. A internet deu voz aos imbecis. Eu conheço, ministro, que eu sou um dos imbecis. Pensar, falar, discordar requer algum tipo de ingenuidade. Para resolver esse problema, eu já estou me inscrevendo naquele cursinho de democracia supervisionada que o senhor obriga os reféns do 8 de janeiro a fazer. Quem sabe eu aprenda naquele cursinho a ser menos imbecil e mais iluminado. Como se não? Quem sabe a gente aprende que liberdade só existe com autorização. Finalmente, eu preciso mencionar o ministro Flávio Dino, que disse: a liberdade de expressão não pode ser usada contra a democracia e que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ou seja, só é livre quem concorda, só pode se expressar quem elogia. Se você não concorda, se você não elogia, você é nazista, fascista, agressor, extremista. Agradeço ao ministro Dino por defender um selo de aprovação do governo federal do que pode ser dito ou não pode ser dito. Prometo usar minha voz daqui para frente só para concordar, de preferência batendo pau. E eu não posso elogiar esses 6 ministros sem elogiar o líder de todos eles, que é Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que se diz democrata, mas que se alinha com todo tipo de ditadura, que governa por narrativas, o homem que aparelha as instituições, o homem que quer controlar a informação, o homem do governo do amor. Sem Luiz Inácio Lula da Silva, todo o processo de destruição da economia, destruição da democracia brasileira não seria possível. Só há um porém. Em 2026 ele vai perder a eleição. E em 2027 o Brasil voltará a ser um país com liberdade de expressão, um país com futuro, um país com uma economia sólida e próspera, um país que sorri, uma nação que pensa. Ou seja, voltaremos a ser tudo aquilo que os ministros do STF mais temem. Um povo de pequenos tiranos, bárbaros e imbecis.